Tá pensando em investir em fundos imobiliários? Tá com dúvida? Não entende nada sobre eles e quer um norte? Fica comigo por 10 minutos que eu vou te falar todo o básico que tu precisa saber, rapidinho, sem enrolação. Giovanni Pasquale fala direto aqui da Festa Investimentos e os FIIs, né, gente, os fundos de investimento imobiliário, são uma maneira menos volátil de tu começar a se expor à renda variável, porque eles naturalmente oscilam menos no valor da sua cota do que as ações, que são bem mais voláteis, né? Mas existe, sim, oscilação. Não se engane, as cotas sobem e descem, é um produto listado em bolsa normalmente. Te dá acesso ao mercado imobiliário, então se tu não é alguém que tem recurso para comprar um imóvel e botar para alugar, tu pode comprar uma pequena cotinha de um empreendimento, de uma estrutura que tem vários imóveis que aluga, né? E paga dividendo mensalmente. Então todo mês vai cair na tua conta um pouquinho do valor que tu tens. Esse ano, gente, o IFIX está praticamente aí no 0 a 0, ele chegou a subir, voltou tudo e já está aí negativo, né? O mercado de construção imobiliária é muito avesso a juros, né, gente? No início do ano a gente tinha uma projeção de que o juro ia cair mais, o mercado se animou, tanto que se tu pega o IFIX para quem não sabe é o Ibovespa dos fundos imobiliários, ele até acumula uma alta, né? Como o mercado tinha essa projeção de juro caindo, os fundos imobiliários subiram um pouco de valor. Mas agora, que já está praticamente claro que a Selic não vai mais ceder tanto e talvez até pare de cair, o mercado imobiliário já entra num alerta. Então isso obviamente impacta aqui nos nossos FIIs. Quando a gente olha especificamente para cada operação, aí a gente precisa se descolar um pouquinho do macro, né? Porque o macro é esse que eu acabei de falar para vocês. Mas no micro, gente, cada operação é um estilo de negócio. Fundo de shopping, tem 10, 15 shopping centers ali dentro sendo alugados, né, que são de propriedade do fundo. Não tem muito a ver com o setor imobiliário, né? Pensem só, se essas operações de shopping estão bem, estão saudáveis, estão dando lucro crescente, o que importa se a construção civil está desaquecida? Então essas correlações que às vezes vocês têm que ter cuidado. Tá? Obviamente o macro, ele sacode o ambiente todo, mas no micro é onde tu vai encontrar o quê? As oportunidades. Ah, isso daqui caiu porque está tudo caindo. Porém, esse cara aqui não devia ter caído, porque esse cara tem qualidade. E é isso que tu precisa buscar nos teus FIIs. Inclusive, a primeira distinção aqui, né, gente? Tem fundo imobiliário de tijolo e de papel. O de tijolo é esses que eu venho falando. Fundo de shopping, de galpão logístico, de hotel, de laje comercial. São fundos que têm imóveis, alugam esses imóveis. Resultado financeiro é dividido proporcionalmente entre os cotistas, você. Fundo de papel já é um pouco diferente. O que ele tem ali dentro? É um fundo que tem dinheiro e com esse dinheiro ele compra CRIs. CRIs é certificado de recebível imobiliário. É uma dívida de uma renda fixa com lastro em imóveis, normalmente de garantia real, né? Então uma construtora vai subir um empreendimento, ela faz um CRI, uma dívida com lastro imobiliário. Um supermercado também pode fazer um CRI, tá, gente? Se ele colocar como lastro da dívida as suas lojas físicas, suas agências, digamos assim. Então tem esses detalhes também, vai encontrar muita dívida nesse sentido. Poxa, uma empresa que não tem nada a ver com o setor imobiliário, com um CRI lá, porque ela botou de lastro as suas lojas. Fundo de papel é mais complicado de analisar, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui um relatório, mas o fundo de papel tem N dívidas ali dentro, né? Teoricamente tu está super pulverizado, mais pulverizado do que se você comprasse CRIs por conta. Só que o problema é que a dor de barriga do mercado é muito forte, gente. Teve um caso icônico aí, talvez vocês vão lembrar, do HCTR11, tá? Que deu problema, deu default num papel. Olha a cotação, coloca no gráfico de 5 anos desse fundo imobiliário aí. Olha o que despencou de valor, gente, 87%. Porque deu problema num papel, depois deu problema em outro. Claro, de 200, proporcionalmente falando, não é muita coisa. Só que e o desconforto na barriga do investidor? E se acontecer de novo? E se der mais problema? Se esse pedaço aqui for a zero, como que fica? O medo faz as pessoas migrarem em massa para fora do produto. Então o fundo de papel tem esse risco. Está super pulverizado, mas basta um desses dar alguma dor de barriga que o valor da cota sofre muito. Então eu sugiro que fundo de papel vocês deixem para um segundo momento. Começa com os de tijolo, gente. E aí, joga no Google o código do ativo.
vai abrir aqui o nosso famoso Status Invest, né? Estou com um fundo aqui, PMLL11, que é um fundo de shopping, isso não é uma recomendação de investimento, é só um exemplo que eu peguei. Mas no Status Invest tu já começa a ver tudo aqui, tá? Primeiro, dividendo pago nos últimos 12 meses, né? Isso obviamente está longe de ser a tua única fonte de tomada de decisão. Dividendo é legal, mas tem que ver se o fundo está saudável, né? Porque ele pode estar pagando bem, mas mês que vem já não pagar. Aqui tu já tem também uma noção da oscilação da cota, ó. Nas últimas 52 semanas, ó, ele oscilou entre 88 e 110. Tu consegue botar o gráfico aqui também, por exemplo, para um ano, ver o fundo subindo e descendo, né? Mais aqui para baixo vocês vão descendo, ó, vocês veem a distribuição de dividendos. O que é legal nesse caso aqui? Vocês veem que ele está pagando mais dividendo do que 2025 consistentemente. Olha que legal. Isso é sempre um bom sinal, né? Está pagando mais dividendo, é sinal que está dando mais lucro. Aqui vocês também encontram, ó, o valor patrimonial por cota, que seria o preço justo do fundo, encontra a relação disso com o preço de mercado, ou seja, esse daqui está teoricamente com desconto. Aí aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Tem que ver se esse desconto é porque todo o mercado caiu ou porque se esse cara aqui está com algum problema, né? Também encontra aqui, isso é muito importante, gente, liquidez média diária. Olha o quanto que esse fundo negocia por dia. Tem que ter cuidado no mercado de FIIs com fundo que negocia muito pouco. Fundo que negocia aí menos de 1 milhão. Pensa que 1 milhão, gente, é um investidor, tá? Uma pessoa compra 1 milhão. Comparado com ações, esses números vão ser bem menores. Tu vai ver ações que negociam 200 milhões por dia, né? FIIs já é menos por natureza. Então, tu tá entrando nesse mercado porque tu quer uma liquidez. Se tu tiver que vender, 2 dias está na conta, uma venda de bolsa. Então, não pegue fundos imobiliários com pouca liquidez, tá? Com valores muito baixos. Compara. Poxa, do segmento de shoppings, esse aqui é tanto líquido, esse é tanto, esse é tanto. Esse está pagando mais dividendo, mas é bem mais ilíquido. Se tu tentar vender, pode ser que demore. Então, olhem para esse dado também que é importante. E mais para baixo aqui, gente, no próprio Status Invest vai mostrar para vocês os principais números do fundo, mas principalmente aqui embaixo, ó, tem os relatórios, tá? Então, os fatos relevantes, aviso aos cotistas e o relatório gerencial mensal. Tudo isso, gente, adivinha, tu tem que criar o hábito de ler. Porque são comunicados que o fundo faz para todo mundo que tu precisa estar ciente, porque a cota vai sacudir e vai estar aqui a justificativa. O que pode ser um comunicado, um fato relevante? Emissão de cotas novas, para ele poder fazer mais uma compra, venda de um ativo importante do fundo, porque veio uma boa oportunidade, compra, né, redução do caixa do fundo para compra de um outro imóvel. Aí aqui no relatório do gestor, vocês vão ver as principais informações. Aqui é como ele se comunica com vocês. Vão ter informações também como a taxa de administração que o fundo cobra. Isso é um valor que tu pode colocar no teu comparativo também. E toda a interação, entendam que lendo o relatório gerencial, vocês estão conversando com o gestor do fundo, gente. Tu precisa ter esse bate-papo todos os meses, sempre que sai um informe. Então coloca ali que tu vai ter 5 FIIs na tua carteira, são 5 fundos para tu vir aqui no Status Invest toda a semana e dar uma olhada se saiu fato relevante novo, pelo menos. Toda segunda-feira dá uma olhadinha, saiu fato relevante? Opa, não saiu. Então é só lá no relatório gerencial que vem uma vez por mês. Aqui também tem toda a abertura dos imóveis do fundo. Então, poxa, vai comprar um fundo de shopping, dá uma olhada em quais shoppings que esse fundo é dono. Poxa, quais são as operações dele? Essas operações são legais, estão bem, tão saudáveis? Pô, mas Giovanni, como é que eu vou saber disso? IA? ChatGPT? Vamos lá! Shopping Plaza Sul. É um shopping rentável? É uma operação saudável? Joga no ChatGPT. Deixa ele te dar a resposta. É isso, gente. Vocês precisam investigar se o que vocês estão comprando tem imóveis de qualidade dentro. Traz a diversificação de regiões, né, dos shoppings. É legal tu estar em regiões diferentes. Vai que dá uma dor de barriga numa região específica, ele tem shoppings em outras regiões também. Isso é muito saudável, né? A distribuição. Então, isso vocês precisam criar o hábito de olhar. Não adianta querer terceirizar essa responsabilidade para estar com recomendação de compra no lugar tal, certo, gente? Quer investir em fundo imobiliário? Isso aqui passa a ser tua rotina. Se não,
vai numa renda fixa mais tradicional, mais tranquila, que daí tu compra e deixa lá. Gente, dúvidas que vocês possam ter específica de FIIs, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais. Já aproveita, se inscreve no canal e deixa teu gostei, isso ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui e é de graça, né? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.